Boa noite, igreja. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos para abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E vamos ler a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do 24 até o final do capítulo. E hoje eu quero fazer uma colocação para os irmãos em relação a um tema que eu tenho titulado Cristianismo na Crisis ou Cristianismo em Crisis. E já vamos entender por que eu tenho titulado o tema de hoje dessa forma. Palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Cristianismo na crisis ou cristianismo em crisis. Este título representa duas coisas, pelo menos. Meus irmãos, que diferença pode fazer o evangelho, o cristianismo, em meio de um mundo que tem crises, né? E eu acho que todos nós vemos como nosso mundo tem uma crise total na parte moral, uma crise total na parte política, econômica. Nosso mundo, por onde você enxergue ele, por onde seja que você veja, nosso mundo está em crise. É uma coisa que não dá para tampar o sol com um dedo, né? Mas o que acontece quando as pessoas que têm que fazer a diferença, elas viram também parte da crise? Eu lembro que quando eu estava fazendo estágio no metrô de Caracas, tinha lá um engenheiro, né, que ele cuidava dos que estávamos fazendo estágio. E quando a gente estava discutindo as coisas que tínhamos que fazer e tudo mais, e a gente se estava enrolando muito das coisas e não dava solução, ele falava assim: Ei, rapaz, pare aí. Seja a solução e não seja você o problema. Pense, encontre a solução, seja a solução. Ele sempre falava assim para nós. Nós como igreja, nós como povo de Deus, Jesus Cristo, ele falou no início do Sermão da Montanha sobre uma coisa muito importante e que o pastor Ricardo falou para nós há alguns domingos atrás, quando Jesus Cristo falou de que nós somos a sal do mundo, né? Mas o Senhor Jesus faz uma colocação bem interessante. E ele fala: mas o que acontece se a sal ela já não tem sabor? O que acontece quando a sal já ela não serve para cumprir aquela função para a qual ela foi criada, para a qual ela foi colocada? E aqui neste texto, o Senhor Jesus, para finalizar o Sermão da Montanha, ele fala o seguinte, e ele diz: quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus coloca duas situações. Duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, que elas escutam as palavras de Jesus. Só que tem uma diferença. Tem um grupo que eles praticam, não apenas escutam, não apenas ouvem, sino que praticam. E tem outro grupo que fazem caso omisso o que o Senhor Jesus fala. E o Senhor Jesus coloca que aquele que ouve e pratica, obedece às suas palavras,
esse é um homem sábio e a sua casa vai estar na rocha. Mas aquele que, mesmo ouvindo, mesmo escutando as palavras do Senhor Jesus Cristo, e ele não obedece, ele não pratica, esta pessoa é considerada insensato e fala a palavra de Deus, mesma palavra do Senhor Jesus Cristo, que sua ruína vai ser muito grande. Então, nós temos aqui qual é a diferença entre estar na crise ou ser solução para crises. Como que uma igreja, como que o povo de Deus, ele é bom a solução para a crise que vive o mundo, ou como que ele acaba também entrando em crises? Queridos irmãos, o povo de Deus sempre tem passado por momentos de crise muito grandes. Eu fazendo uma pesquisa, eu tentei procurar qual tem sido a maior crise que o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, já passou. E a maioria dos estudiosos consideram que a maior crise que já o povo de Deus passou, tomando como referência o Novo Testamento, foi quando o povo, foi levado no cautiverio para a Babilônia. A maior crise. Por quê? Porque isso representou mudanças no político, no geográfico, naturalmente representou escravidão para o povo. E quando eu estava pesquisando, procurando qual era a raiz de toda aquela grande crise que o povo de Deus passou, aí eu apliquei aquela do diagrama de Pareto, Diagrama de Pareto é uma ferramenta, eu acho que alguns irmãos aqui que trabalham a parte de qualidade e engenharia conhecem. É um diagrama que você usa para quantificar quais são as coisas que mais influem sobre uma causa e uma raiz. Mas também tem outro diagrama chamado de Ichikawa, Aí os descendentes de japonês me corrigem se eu estou pronunciando o negócio mal, Ichikawa, conhecido também como diagrama de causa-raiz. Que é quando você tem várias coisas, você tem um problema, você tem uma crise, você tem uma situação em alguma empresa, em alguma organização, e você procura quais são as causas que influenciam diretamente sobre aquela coisa. E quando você aplica essa metodologia na crise que o povo de Deus passou, a raiz, a causa mais influente é não ouvir, não obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, como é terrível para o povo de Deus não ouvir a palavra do Senhor. E temos vários textos na Bíblia que comprovam isso. Por exemplo, Jeremias fala o seguinte, Jeremias 7, 23 e 24 fala: mas estes mandei dizendo: escutem minha voz e serei para vocês o seu Deus, e vocês sereis meu povo. Vocês precisam andar pelo caminho que eu mandei para que possam ter sucesso. Mas vocês não inclinaram seu ouvido a me escutar, senão que fizeram o que vocês quiseram. Seguiram seu próprio conselho, na dureza do seu coração malvado, e foram detrás de coisas que eu não mandei. Aqui nós podemos entender como não ouvir a palavra de Deus, como não escutar a palavra de Deus, pode realmente não apenas ser um problema para nós, como povo de Deus, sino como isso, para o mundo mesmo, o mundo físico onde nós vivemos, política, educação, pode ser afetado quando o povo de Deus está em crise. Queridos irmãos, mas quando nós estudamos e quando nós pensamos, tá, tudo bem, pastor, mas como eu sei que estou em crise? Como eu posso definir que o povo de Deus, que uma igreja está em crise? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para você apenas pensar em isso. Em que momento você determina que precisa ajuda de alguém?
e você fala, meu Deus, estou em crise, não dou mais, preciso ajuda de alguém. O que tem que acontecer para você realmente definir que precisa ajuda e solucionar uma crise? Que coisas tem que acontecer na sua vida? Queridos irmãos, eu quero fazer uma colocação para vocês. Uma situação da seguinte. Vamos pensar no seguinte, né? Um rapaz de 14 anos chega na igreja. Este rapaz chega muito machucado. Ele cresceu em uma favela bem perigosa, né, da sua cidade. Cresceu sem pai. Quando ele tinha 10 anos, a sua mãe encontrou outra pessoa com que ela começou a viver, né? Isso foi um choque muito grande para esta criança. E isso foi criando muitas mágoas. Depois, este menino conhece o Senhor. E o Evangelho fez uma diferença tremenda. Porque aquelas mágoas, o Senhor sarou, tratou com ele, ensinou para ele que todas as coisas que ele vivenciou, todas suas crises até os 14 anos, foram apenas para preparar ele com um propósito. Mas isso apenas acontece pelo Evangelho. Isso apenas acontece quando a palavra de Deus ela faz o efeito, quando o cristianismo realmente ele sal na vida de uma pessoa. Só que o que acontece é muito engraçado que depois este rapaz, ele vai crescendo, ele vai estudando a Bíblia, ele vai para o seminário e ele começa a enxergar que tem algumas coisas que não estão batendo com o que ele está aprendendo na Bíblia. Gente, mas por que na igreja acontece isso se a Bíblia fala isso? Por que a igreja está fazendo missões deste jeito se a Bíblia fala que missões se tem que fazer deste jeito? Por que os pastores atuam assim se a Bíblia fala que um líder, que um homem de Deus tem que ser assim? E aí você começa a perceber que tem algumas coisas dentro do povo de Deus que estão gerando uma crise e que essa crise acaba afetando realmente nossa vivência no mundo, acaba afetando o mundo todo. Meus irmãos, porque que acontece? As crises que a vezes acontecem dentro das igrejas é como que se ela deixa a igreja completamente inativa para ela cumprir a sua função no mundo. É por isso que Jesus falou: vocês são a sal. Mas o que acontece se a sal já não serve? Já ela perde o seu sabor. Irmãos, nós temos que admitir que não apenas o mundo tem crises. Nós temos que admitir que o povo de Deus também está passando uma crise muito grande. E não estou falando de crise financeira, não estou falando de crise pela Covid, não estou falando de crise porque tem igreja que não tem bons locais, que não tem como dar um bom mantenimento, um bom sustento para um pastor. Estamos falando de problemas na liderança, estamos falando de divisões, estamos falando de igrejas que não estão alcançando pessoas. Estamos falando, queridos irmãos, de igrejas que estão divididas. Estamos falando de pobreza moral dentro das igrejas. Estamos falando de líderes que realmente não estão sendo pessoas conforme o coração de Deus. Estamos falando de igrejas que estão se centrando na imagem de um homem e estão colocando a Deus de lado. Mas o que tem acontecido? O que está acontecendo? Na última pregação que nós tivemos na JPC, falamos de um tema muito importante. E uma das coisas, de fato, tivemos a pregação exatamente também aí no Sermão da Montanha, quando Jesus fala, né, de procurar primeiro o reino de Deus. E uma das coisas que nós falamos é
o que é buscar primeiro o reino de Deus? Muitas vezes as pessoas vêm na igreja, né? Foi uma das colocações que fizemos. As pessoas vêm, olha, querendo ouvir uma palavra que agrade seu ouvido, querendo escutar uma música bacana, que o tipo de louvor se adapte a lo que eu quero. Se eu gosto, fico. Se eu não gosto, vou embora. Sim, que vai pregar, é um pastor bacana, é um pastor, sei lá, né? Como agora as pessoas gostam, um pastor que tem carisma, aquele cara, você sabe, meio coaching, que fala, agrada meu ouvido, eu colo, tô dentro, me amarro. Se aquele pastor que manda linha, né? Que fala a Bíblia, aquele pastor, ele é melhor não, eu não vou no culto. E assim, nós vemos, queridos irmãos, voltamos ao que a Bíblia fala. O grande problema, a crise atual que a igreja está vivendo, está centrada exatamente em que o povo de Deus está deixando de ouvir. E falo mais, não apenas está deixando de ouvir, está deixando de praticar, está deixando de obedecer a palavra de Deus. O povo de Deus precisa se voltar a ler a Bíblia, queridos irmãos. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Nós temos que entender duas coisas daqui do que o Senhor Jesus Cristo fala. Quem ouve e pratica. Não é apenas as pessoas que vêm no culto, escutam uma pregação, que lindo, que bacana, agradou meu ouvido, sino que a pessoa é confrontada e ele vai e pratica aquilo que escutou. Mas Jesus também fala de uma coisa, ele fala de construir sobre a rocha. Como nós entendemos a palavra construir? Irmão, quando Jesus fala construir, Jesus está querendo falar de que tudo que aquela pessoa faz, ele coloca acima. Seu material de construção é a sua palavra. Seu material para construir já era o que Jesus tinha falado nos capítulos anteriores, desde o capítulo 5, 6 e 7, de tudo que ele falou no Sermão da Montanha. Esse é o material para construir. Esse é o que um crente precisa para construir a sua vida. Não precisa psicologia. Não precisa motivação. Olha, eu não estou falando que agora você não, se precisa de um psicólogo, você não vai escutar. Queridos irmãos, eu estou falando de que nós estamos dependendo. O que nós estamos nos esforçando por construir. O que nós nos estamos esforçando para realmente usar para construir nossa vida. Conselho de homens ou conselho da palavra de Deus? Quem tem mais poder? Recentemente, queridos irmãos, eu sempre estou lendo coisas, né? Exatamente porque eu tenho 2 filhos, né? Tenho um que hoje está fazendo 12 anos, tenho outro de 13 anos, e eu sempre procuro ficar dentro do que está acontecendo no mundo, especialmente no que se refere a coisas de desenhos, filmes e tudo mais, porque eu preciso cuidar o que meus filhos estão consumindo. E uma das coisas que eu principalmente tenho visto, é como aquelas coisas que antes para nós eram boas, agora estão ficando distorcidas e muitas vezes nós como crentes nem estamos ligando para essas coisas, queridos irmãos. E nossos filhos estão consumindo aquilo, se estão apresentando completamente exemplos distorcidos do que a mesma palavra fala, e nós não nos estamos atentando para aquilo. Irmão, a estratégia do Satanás sempre é atrapalhar que o povo de Deus escute e obedeça o que Deus falou. J.R.R. Tolkien,
Ele falou o seguinte há muitos anos atrás. Quem não conhece quem é o J.R.R. Tolkien, ele é conhecido, né, por ser o escritor do Senhor dos Anéis, O Hobbit, o Silmarillion e todos estes livros. J.R. Tolkien ele falava o seguinte: o mal não consegue fazer nada por si. O mal não consegue criar nada. Ele apenas consegue desvirtuar e distorcer aquilo que o bem já fez. Irmãos, desde o princípio, o que Satanás tem procurado? O que foi que Satanás falou para a mulher? A mulher falou: olha, Deus falou de esse algo. Ah, mas espera aí, eu acho que o negócio não é assim. Senão que Deus sabe. E por aí, né? Vai a mudança, se vai distorcendo as coisas. Quando Jesus fala que um homem prudente é aquele quem constrói a sua casa, exatamente ele está apontando a isso. Que o material daquela pessoa não é distorcido, não é misturado com nada. É a palavra de Deus na raiz. O que ele usa para construir. Irmão, hoje estamos vivendo um tempo muito perigoso, sabe? Eu já tenho percebido o seguinte. Eu uso óculos. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas que elas não usam o óculo da Bíblia para enxergar as coisas. Eles não enxergam política, vida, criança de filhos através dos olhos do Evangelho. Sino que eles pegam os óculos da filosofia, os óculos das palavras de seu político de estimação, e através de aquilo é que eles filtram a Bíblia. Ah, se aquilo coincide com o que eu acho que é bom, bacana. Se não, por isso que Jesus fala, olha, a situação não está em quem escuta, em quem ouve. A diferença está em quem obedece. A diferença está não é em aquele que escuta e adapta aquilo, mistura o que Jesus fala para ele adaptar para si. Se é bom para mim. Se não é aquele que construi, que seu material de construção são as palavras do Senhor Jesus, tal qual como ele fez. Irmão, o que é bom não precisa ser entendido, senão precisa ser obedecido. Por isso Jesus falou, aquele que escuta e obedece, esse é um homem prudente. A ele, por mais que venham problemas, chuvas, rios, soprem os ventos contra aquela casa, essa casa não cai, porque seus alicerces estão onde? Estão na rocha. Mas o que acontece quando as pessoas escutam as palavras de Jesus, mas não praticam ela? Começam a misturar. Ah, tá bom. Você escuta bacana, mas eu acho que o negócio não vem por aí, né? Eu acho que podemos dar uma amortizada em essa palavra. Isso tá fora de contexto, já estamos em outra época. Vamos a atualizar a Bíblia, né? O que está de moda agora. O que acontece quando dentro do povo de Deus se começa a fomentar trocar algumas coisas dentro da Bíblia para deixar ela um pouco mais agradável ao ouvido das pessoas, para que a igreja não fique vazia, né? Aí é quando o Senhor Jesus fala que é como construir na areia. Porque aí é quando vem a chuva, transbordaram os rios, sopram os ventos, aquela casa cai e sua ruína é grande. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender uma coisa.
como povo de Deus, nos tempos que estamos vivendo hoje, nós temos que tomar uma decisão. Ou construir na rocha, ou construir na areia. Ou ser um povo que é solução para a crise do mundo, ou virar o povo que faz parte da crise. Mas o chamado de Jesus Cristo para seu povo é ser sal da terra. É ser cristianismo na crise. Não ser um cristianismo em crise. E precisamos lembrar que apenas a palavra de Deus, como ela é, sem misturar, sem adaptar ela ao sistema moderno, às ideias políticas, à filosofia, psicologia, sei lá, o que você quiser adaptar a ela. Apenas ela, na sua essência, é o que pode mudar a vida de alguém, é o que pode mudar a vida de uma igreja, é o que pode mudar um país. Agora, será que o povo de Deus acredita nisso? É a pergunta que nós precisamos fazer hoje. Porque parece que o mesmo povo que se hace chamar o povo da palavra é um povo que, como fala o mesmo Senhor Jesus, é um povo que me invoca, mas seu coração está longe de mim. Porque parece que sempre a palavra precisa um complemento para ela ter significado para nós. Não, mas não sei, a mim me parece que isso... Eu melhor vou escutar o que fala o coaching fulano de tal, a ver se isso é mais lindo para mim. Queridos irmãos, a palavra raiz é o que a igreja precisa. Senhor Jesus foi claro. Aquele que escuta minhas palavras, ouve minhas palavras e as pratica, é um homem prudente. Construir sobre a rocha. A única solução à crise que o povo de Deus vive hoje é um retorno à palavra de Deus. Irmão, e isso não é responsabilidade do pastor Ricardo apenas. Ah, não, porque o pastor é o pregador, ele é que tem que se esforçar estudando a palavra, ele é que tem que se esforçar estudando, fazendo exegese, hermenêutica e tudo aquilo. E olha que nós temos um pastor que é um excelente pregador. Mas o que diferença fazer isso quando você em sua casa não lê a palavra? Esse é como você tentar encaixar uma peça quadrada em uma peça redonda. Não bate, meu irmão. Não bate. O resgate da palavra de Deus tem que ser nos púlpitos, mas também na sua vida pessoal. Porque hoje meu irmão, hoje temos pregadores ruins, muito ruins. Meu Deus. Deus tenha misericórdia do que se para nos púlpitos hoje e da igreja que escuta ele. Mas isso está acontecendo porque daquele lado não tem pessoas que leem e que estudam a palavra de Deus. E por isso qualquer se para em um púlpito, fala 4 besteiras e aí glória a Deus. Que lindo. Queridos irmãos, precisamos voltar a amar o estudo da palavra de Deus de forma individual. Deus falando com a gente individualmente, Deus falando ao seu coração. Olha só, Jesus Cristo falou: o homem que ouve minhas palavras. Um homem, Jesus enfatizou o individual. Não falou os homens que se reúnem para escutar, não falou o homem que escuta minhas palavras e obedece minhas palavras, pratica minhas palavras. Esse é o prudente, quem construi. A restauração do povo de Deus inicia em seu lar, na sua casa, em seu íntimo. Você amando, procurando a palavra de Deus. Estudando ela como quem precisa respirar. Não apenas como quem precisa justificar alguma ação da sua vida.
Ou apenas usando a Bíblia, né? Quando seu filho não se está portando bem e você, nossa, vou ver que fala a Bíblia para dar uma bronca àquele menino. E aí você vai procurar. A Bíblia fala, obedeça a seu pai e a sua mãe. Aí lembrou que existe a Bíblia. Queridos irmãos, o que nós queremos ser? E com esto já finalizo. Um cristianismo para crises ou um cristianismo em crises? Isso é algo que repercute desde o individual para o grupal. Quando nós voltemos a nos casar, a nos amarrar à palavra de Deus, no íntimo, no profundo, em nossa intimidade, com certeza conseguiremos livrar a crise que hoje o cristianismo está vivendo e que você percebe hoje, meu irmão. Não dá para esconder. Que Deus nos abençoe e que realmente voltemos a estudar e amar o estudo da palavra de Deus. Amém?